Deixa eu só fazer aqui uma olhada na checagem na frequência. Então vamos aqui, ó. Depois eu termino aqui a frequência. Ó, a gente já viu frações próprias, certo? A gente já analisou o que seria uma fração própria, né? Uma fração própria, a gente tem como conceito que na fração própria, o numerador é o número que vem em cima, ele é menor que o denominador, o número que vem embaixo. Isso é a característica das frações próprias. Frações impróprias é o contrário. O número que vem em cima, o numerador, nesse caso agora vai ser maior e não mais menor. Vai ser maior que o de baixo, certo? E aí a gente está na ideia das frações equivalentes, certo? Então, ó, eu queria que vocês tivessem já montado, desenvolvido esse entendimento na cabeça de vocês, de que o número que está em cima, que eu vou chamar de numerador, ele é quem? Ele vai indicar quantas partes de um todo foram pintadas, destacadas, certo? Já o número de baixo, o denominador, ele vai indicar o total de partes iguais que foi dividido, esse todo. Então, presta atenção aqui, ó, nessa primeira figura. Ó. Esse cara aqui, ó, a gente vai chamar ele de todo. Por que ele é o todo? E se você for olhar aqui, ele não é dividido, né? Ele não é dividido em nenhum pedaço, certo? Então, a gente vai chamar ele de todo ou inteiro, certo? Vou colocar aqui do lado aqui. A gente vai chamar ele de o todo ou o inteiro, certo? Por quê? Porque isso aqui vai representar 1, né? Isso aqui é de todinho, eu não dividi, ok? Na verdade, eu deveria ter colocado ele assim, para vocês não confundir, né? Quando eu pinto ele todinho aqui, ó, eu estou representando o quê, ó? Estou representando ele aqui, ó. Estou representando quantas partes eu dividi aqui? Em nenhuma. Então, só tem uma aqui, né? Quantas partes eu pintei? Uma. Né? Então, 1 sobre 1 dá 1, certo? Dá o próprio 1. Isso aqui é igual a 1. Esse camarada aqui, ó, a gente vai representar ele. A gente vai representar esse aqui por quem? Olha quantas partes eu dividi esse. Eu dividi 1, 2, 3. 3 partes, certo? Só que eu só pintei 2. Certo, tudo bem. Agora eu vou pegar esse aqui de baixo. Quantas partes eu dividi esse aqui? Eu dividi esse de baixo em 6 partes. Quer ver? Você conte aí, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 partes iguais, né? Eu dividi em 6 partes iguais. E quantas eu pintei? 1, 2, 3, 4. Vai ficar 6 sobre 4, certo? Aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho essa fração aqui, e eu tenho essa fração aqui. Então, ó, 2/3, essa fração ela é equivalente a 4 sobre 6. Elas são equivalentes, elas são iguais, certo? Se você for olhar, eu peguei aqui, ó, se você for olhar aqui, eu sempre peguei a mesma quantidade do inteiro. O inteiro é esse, ó, o todo. Aqui, ó, eu peguei esses 2 pedaços aqui.
Aqui eu já peguei 4 pedaços. Mas se você for comparar, esse azul... Professor, Oi, para saber se uma fração é equivalente, tem que somar. Na verdade, a gente não está fazendo o processo de soma ainda, porque eu não falei das operações, mas você pode analisar que é correto a forma que você está analisando. O que você está querendo dizer é que essa aqui de baixo, ela tem 2 pedaços de 2 terços, vamos dizer assim, né? Pode ser assim, ó. Porque, ó, esses 2 pedaços aqui, ó, ela está aqui, ó. Entendeu? Então, esse mesmo pedacinho aqui, ó, certo? Corresponde, eu vou até pintar de vermelho todinho, ó. Aqui, ó. Esse mesmo pedaço é equivalente a esse, ó. Só mudou porque aqui eu cortei em 2 pedaços e aqui eu cortei em 4 pedaços, certo? Aqui vai ficar 2 pessoas com a mesma quantidade. Aqui vão ficar 4 pessoas com a mesma quantidade. Mas o pedaço que eu cortei, perceba, ela é equivalente à parte que eu estou representando aqui, tá certo? Então, se você for olhar, ó, essa parte aqui, ela está incluída aqui. Quantas vezes? Se você for olhar aqui, ó, daqui para cá, aumentou 2 vezes. Daqui para cá, aumentou também 2 vezes. Certo? Ok? Então, pode sim dizer assim que frações equivalentes são frações que a gente pode somar e encontrar a fração seguinte. Pode ser dito assim também, mas eu vou deixar para a soma só mais para frente, tá bom? Aí preste atenção nesse outro exemplo aqui, dessa pizza, ó. Olha aqui, ó. Você concorda comigo que Esse pedaço aqui que não está pintado, ó, esse pedaço aqui de cima, ó, azul, esse pedaço que está pintado, equivale a esse mesmo pedaço aqui, ó, é a metade da pizza, tá certo? Só que aqui eu tenho 4 pedaços, aqui eu só tenho 2. Então, se a gente fosse representar aqui, ó, a gente ia representar assim, ó. Esse daqui ia ficar, eu cortei em 8 pedaços aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 pedaços iguais, e eu só pintei 4 pedaços. Então, ficaria 4 sobre 8, certo? E aqui, eu cortei em 1, 2, 3, 4 pedaços, mas aí eu pintei só 2 pedaços, certo? Essas frações aqui, ó, elas também são equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é a metade. E esse daqui também é a metade. Ok? A diferença é que eu fui dividir ele em quantidades maiores. Então, se equivale, é a mesma quantidade. Só mudou o quê? A forma que eu representei. 4 sobre 8 e 2 sobre 4. Se você for analisar aqui, ó. Aqui. Oi. Eu não entendi muito bem. Não entendi a pergunta. Eu não entendi muito bem. Pronto, deixa eu falar de novo. Ó. Esse pedacinho aqui, ó. Vou pegar a pizza, certo? Aí, vou pagar tudo de novo. Ó, eu tenho uma pizza. Aí eu corto a pizza aqui, ó, em 4 pedaços. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 pedaços iguais aqui. É o denominador. Só que eu vou pintar só 2. Eu vou querer esses aqui, ó. Então, eu pintei 2. Pronto. Então, é 2 quartos. Então, se eu pegar a mesma pizza e dividir agora em 8 pedaços, eu vou pegar esses pedaços aqui agora. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 8 e aqui 4, porque são 8 pedaços, o total que eu dividi, e eu só pintei 4. 1, 2, 3, 4. Essas quantidades aqui, ó, essa fração aqui, ó, ela é equivalente a essa fração aqui embaixo.
Por quê? Porque se você pegar 2 quartos, é igual a 4 oitavos. Se você multiplicar aqui por 2 e aqui também por 2, você vai perceber que você vai ter o dobro aqui e o dobro aqui. Lembrando que eu estou fazendo isso só para dar a ideia ainda de proporção para vocês. Mas eu não estou demonstrando ainda as propriedades da soma, da subtração e da multiplicação. Quero que você perceba que esse pedaço aqui, ó, essa quantidade aqui que eu vou tirar agora, que é 2 quartos, é a mesma quantidade dessa aqui que eu vou tirar agora. E ó, é a metade, certo? Então são equivalentes. Essa ideia de saber quanto é 2 quartos, quanto é 4 oitavos, é só você analisar. Quantas parcelas eu dividia o objeto? Eu dividi em 4 parcelas, então o denominador é 4. Quantas eu pintei? Se eu pintar só uma, vai ficar 1 em cima, então vai ficar 1 quarto, certo? O que eu quero que vocês encontrem é essa relação de equivalência, tá bom? Assim como esse pedaço aqui, ó, eu vou tirar agora, vai sobrar só esse aqui, ó. É igual a esse daqui, ó, que eu vou tirar agora. Sobrou mesmo. Só que aqui eu só tenho o quê? Eu só tenho um pedação, e aqui eu tenho um pedação dividido em 2 tabletinhos, tá certo? Então, a ideia de equivalência são frações que representam o quê? Quantidades iguais, certo? A quantidades iguais de quem? Do inteiro, do todo. Da coisa total, sem ser dividida. Tá bom? Melhorou? Sim, obrigado. Aí, ó, deixa eu concluir aqui a ideia, o que eu até anotei para vocês, ó. Então, se a gente for generalizar, a gente pode dizer o quê? Que tanto se a gente multiplicar, como a gente fazer isso aqui, ó, o inverso, ó. Você concorda comigo que se eu vier daqui para cá, ó, eu posso dividir isso aqui por 2, ó. Essa quantidade aqui, dividindo por 2, a metade dessa quantidade vai dar 2 quartos. Essa quantidade aqui, ó, dividindo por 2, vai dar 3, 2 meios, 2 terços. Então, tanto faz eu dividir quanto multiplicar. Os termos de uma fração que a gente vai obter vão ser sempre termos de frações equivalentes, certo? Agora, detalhe, ó, eu só posso dividir por números naturais e que sejam especificamente diferentes de zero. Não dá para me dividir por zero, né? A gente já viu a regra, a lei, que a gente não questiona, é algo na matemática que não... Na verdade, é uma regra, uma lei que a gente não refuta muito, mas já tem demonstrações que... Por que a gente não divide por zero, tá bom? E até eu já falei aqui para vocês, não tem divisão por zero. Tem como você pegar uma coisa e dividir por zero, dividiu por ninguém. Então não houve divisão. A gente pode entender assim, tá certo? Então, a gente pode analisar isso. Por exemplo, aqui, a ideia, eu não sei quem foi que falou, que deu essa observação. Se eu quebrar essa fração aqui, certo? Eu vou encontrar essa 2 terços, eu vou encontrar ela aqui na 4 sextos. Se eu quebrar essa fração aqui 4 oitavos, eu vou encontrar 2 daquela lá, 2 quartos. E assim vai, tá certo? Tudo bem? Sim, Eu vou falar agora sobre simplificação de frações. Toda vida que você ouvir essa palavra simplificação, certo? Ela vai ser substituída por divisão. A gente vai dividir. Mas a gente divide o quê? A gente divide todos os termos da fração. Quando eu digo termos da fração, é o de cima e o de baixo. É o numerador e o denominador. Então, simplificação de fração vai ficar assim, ó. Presta atenção aqui, ó. A gente falou de fração própria, fração imprópria, frações equivalentes. Aí presta atenção aqui agora, ó. Se eu tiver essa fração aqui, por exemplo, ó, eu tenho essa fração aqui, ó. 8 sobre 24. Não tá aqui. Certo? Aí, se eu for simplificar essa fração, o que eu estou fazendo? Simplificar uma fração significa encontrar
uma fração equivalente com essa, certo? Com o numerador e denominador, ele vai ser, obviamente, menores do que esses valores aqui. Por quê? Porque eu vou pegar essa coisa aqui e vou dividir. Aí, presta atenção, ó. Se eu dividir aqui por 2, por que eu peguei o 2, professor? Porque o 0 não pode, se eu dividir por 1 também não vai modificar nada, então o primeiro natural é o 2, tá certo? Então, ó, 4 dividido por 2, aliás, 8 dividido por 2 vai dar 4. 24 dividido por 2 vai dar 12. Essa nova fração aqui é uma fração simplificada dessa, ou uma fração equivalente dessa, ok? Toda vida que falar de simplificação, você vai dividir tanto o numerador quanto o denominador. E essa divisão, ó, precisa ser pelo mesmo número, certo? Eu não posso dividir o de cima por 2 e o de baixo por outro número diferente de 2, não. O que eu fizer em cima, eu vou fazer embaixo. Tá certo? Se você analisar, essa fração aqui, a gente consegue simplificá-la novamente. Por 2, ó. Perceba aí, ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. Se você analisar, essa fração aqui é equivalente a essa e é equivalente a essa. Todas as três. A gente ainda pode simplificar ainda. Por 2 aqui em cima, ó, e por 2 aqui embaixo. Aí você vai perceber, ó, que eu vou encontrar essa seguinte fração, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Professor, vai dar um, Oi? vai dar um terço a resposta. Isso, vai dar um terço a resposta. Por que deu um terço a resposta? O final aqui, a gente consegue simplificar de novo? Esse um terço, dá para simplificar? Não. Não dá. Quando a gente chega aí, certo? A gente diz que a fração, ela, de certa forma, está totalmente simplificada. Não dá mais para simplificar mais por nada. Por quê? Porque a gente chegou numa fração que a gente chama de fração irredutível, certo? Que a gente não pode reduzir mais, a gente não pode dividir mais, tá bom? Tem alunos que perguntam assim, professor, e se eu tivesse feito assim logo? Ó, se eu tivesse esse 8 sobre 24, e se eu tivesse dividido logo por 8? Poderia? Poderia. Não só pode, como deve também, né? Você já reduziu aí um tempo enorme e um gasto medonho de lápis, sei lá, de caneta, porque você vai reduzir toda essa operação aqui nessa aqui, ó. E você vai encontrar, ó, 8 dividido por 8 dá 1. 24 dividido por 8 dá 3. Então, você encontrou logo, ó, a minha fração equivalente a essa, e essa fração aqui é a única que ela é irredutível. Ou seja, não dá mais para simplificar. Certo? Essa fração aqui, ela é uma fração irredutível. Ok? Então, a gente pode até concluir, generalizando aqui, a ideia. Olha que eu saí da ideia da simplificação de frações. O que é simplificação? Você vai dividir. E eu já estou chegando na ideia de quê? De frações irredutíveis, certo? Então, o que é uma fração irredutível? É uma fração em que a gente não pode mais aplicar a ideia da simplificação. A gente não pode mais dividir essa fração. Então, ela é irredutível. Ela não vai mais para frente nem para nenhum canto, tá certo? Então, de modo geral, o que a gente pode dizer? Quando uma fração ela não pode ser mais simplificada, ou seja, o numerador e o denominador não podem ser mais divididas, dizemos que ela passa a ser uma fração irredutível. Entendeu?
Tudo bem até aqui? Professor, Oi. essa resposta de baixo dá a mesma resposta de cima, né? Isso, a mesma resposta de cima. Só que a de cima, a gente foi fazendo o quê? A de cima a gente foi dividindo, dividindo, simplificando, simplificando. Ó, eu vou trocar essa palavra dividir. Quando vocês estiverem bem acostumados, eu não vou falar mais de dividir, não. Vou falar simplificação. Simplificar. Quando eu falar simplificar, aí vocês já tomam já a ideia no pé da letra. Ah, o professor está dividindo. Então, ó, o que eu fiz em cima é o mesmo processo que está embaixo, só que o processo de baixo foi mais rápido. Eu já simplifiquei por 8 e por 8, direto, certo? E aí eu já encontrei a minha fração irredutível. O engraçado da gente perceber o seguinte, ó, geralmente, certo? Na grande maioria das vezes, o número que eu vou dividir em cima e embaixo, geralmente é o número do numerador. Agora sim, se a fração for própria, e tem aquelas frações impróprias, né? Aí, no caso, vai ser o do denominador. A gente tem que tomar cuidado. Vocês estão lembrando de fração própria e imprópria, né? Essas que eu coloquei aqui são só frações próprias. O numerador é menor do que o denominador. Mas se eu tivesse o contrário, a gente tem que tomar cuidado nisso, certo? Mas, geralmente, a gente só mexe com frações próprias, né? Propriamente dito. Então, é mais fácil eu definir assim. Tá bom? Então, a gente falou de frações próprias, frações impróprias, frações equivalentes, simplificação de frações, e agora a gente falou de frações irredutíveis, tá certo? Agora a gente vai fazer o último processo, para a gente ver se a gente aplica alguma questão aí. A gente vai comparar frações. Comparar é você fazer uma comparação, como vocês fazem, ver, né, analisar um ou outro, né? Certo? Então, eu já vou para a ideia de comparação, tá bom? Se tiver alguma pergunta, pode perguntar. É um bom momento para perguntar. Professor, Oi. a Cibele botou no chat que ela não entendeu muito bem. Pronto. Aí, peraí, só um instante. Qual foi a parte, mais ou menos, que ela não entendeu? A parte da... Porque, assim, fração própria, fração imprópria, frações equivalentes, eu já tinha falado isso na aula passada, na aula 17. O que eu trouxe de novo para vocês aqui foi simplificação de fração, certo? E fração irredutível. E agora a gente conclui com comparação de frações, tá certo? Deixa eu colocar aí qual é a parte que ela não entendeu sobre, não sei se foi simplificação. Espera aí. Eu volto de novo, não tem nada não. Professor, Oi. ela disse da simplificação. Pronto. Ó. Primeira coisa que você tem que perceber, o que eu falei, o que é uma simplificação? É uma divisão, certo? Então não tem para onde correr. Se eu falar de simplificação, você vai ter que dividir. Então, eu vou dividir o quê, professor? Você vai dividir a fração. Nesse caso aí, eu peguei essa fração aí. Se fosse outra fração, por exemplo, essa aqui, ó. Se eu pegasse essa aqui, ó. Se eu pegar 6 décimos, tá certo? 6 sobre 10, vamos dizer assim. Aí eu quero que você simplifique essa fração. Aí você vai começar por quem? Você vai primeiro simplificar pelo 2. Certo? Você vai sempre multiplicar logo pelo número 2, sempre o 2. Não pode ser 0 e não pode ser 1. Então, o próximo número da sequência é o 2. Se não der pelo 2, tenta pelo 3. Se não der pelo 3, tenta pelo 4. Se não der pelo 4, tenta... E aí vai. A sequência dos números naturais, eu creio que você já sabe. 0, 1, 2, 3. Então, o 0 eu não posso, eu já falei para vocês, não dá para dividir, simplificar por 0. O 1 não pode, porque se eu simplificar por 1, olha como é sem noção aqui, ó. Se eu simplificasse aqui por 1 e por 1, ia ficar o quê, minha gente? Ia ficar 6 sobre 10. Não, nem simplifiquei, entende? 6 dividido por 1 dá 6, 10 dividido por 1 dá 10.
Então não pode nem ser por 0 nem por 1. Agora eu vou por qual? Pelo 2, ó. E o que eu faço em cima, eu faço embaixo. 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. Aí eu cheguei nessa fração aqui, ó. Essa fração, ela é equivalente a essa daqui, ó. Ou seja, é quantidades, a mesma quantidade do todo, certo? Essa fração aqui, ela é uma fração irredutível. Essa palavra irredutível, ela para não ser, para dizer que eu sou bem assim carrasco em relação à matemática, vai no dicionário, vai no português. Irredutível é que não pode se reduzir mais. Reduzir é dividir, entendeu? Então, quando eu chego em 3/5, não dá mais para mim simplificar. Quer ver você tenta? Eu vou simplificar por quem lá? Por 1 não dá, porque não pode. Por 0 não dá. Por 2 não dá para dividir 3 por 2. Vai dar quebrado. Por 3, se eu dividir o 3 dá certo, mais o 5 vou dividir por 3, também não dá. Então, não tem um número que divide os dois ao mesmo tempo, entende? Então, essa fração ela é irredutível. Oi. Frações irredutíveis são as frações que o numerador e o denominador são números primos? Sim, também a gente pode analisar assim, tá correto. Corretíssima sua observação. Embora eu não tenha falado sobre números primos, né? Acho que a gente falou, não foi números primos no período passado, né? No primeiro período. Mas assim, você está correto. O número primo, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então, se você for analisar, o 5 e o 3 é de fato números primos, tá certo? Tudo bem? Certo. Sim. Pronto. Mas assim, em grande parte, na maioria das vezes, certo? A gente vai ter frações irredutíveis com números primos, mas também tem casos que não é só primo, não, tá bom? Mas tá certo, não tem nada errado aí, não. Posso passar adiante? Melhorou? Sim. Eu vou comparar agora as frações, ó. Comparando frações. Ó, presta atenção aqui, ó. Quando eu for comparar frações, olha só o que eu vou fazer aqui. Eu tenho duas jarras, certo? Essa primeira jarra aqui, elas têm o mesmo volume, certo? Aqui é 2 litros, aqui é 2 litros, por exemplo. Aí essa daqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa jarra em 3 partes. Essa aqui também eu vou dividir em 3 partes. Aí, presta atenção que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse pedaço aqui, ó. E aqui eu vou pegar esses dois pedaços aqui, ó. Certo? Aí, essa fração aqui, minha gente, ela vai ser o quê? Eu dividi em 3 pedaços e eu só peguei um. Então, essa jarra aqui corresponde a 1/3 dos 2 litros. Essa daqui eu dividi também em 3 pedaços, só que eu peguei 2 pedaços aqui, ó. 2/3. Essa fração aqui corresponde a 2/3 de 2 litros. Se você olhar visualmente, é visível, certo? Foi até um pleonasmo que eu utilizei agora. Foi repetitivo, tipo sair para fora. Se você visualizar aqui, obviamente, já que vocês estão vendo, esse 1/3 aqui corresponde a uma quantidade menor do que 2/3. Perceberam? Né? Se eu beber isso aqui, ó, essa quantidade total aqui, eu vou beber mais do que se eu beber só essa quantidadezinha aqui, que ficou na primeira jarra. Entenderam? Então, pronto, eu comparei frações. O que eu comparei? Essa fração aqui, ó, 1/3,
ela é menor do que essa fração 2/3, certo? Essas frações são equivalentes? Não são. Se você for olhar, 1/3 não tem como ser 2/3, certo? Ok? Essas frações são irredutíveis? Sim, são irredutíveis. Não dá para simplificar 1/3, não dá mais para simplificar 2/3. Beleza. Mas eu não estou perguntando isso, é só por curiosidade. Eu estou só comparando. Então, quando eu comparar 1/3 com 2/3, você percebeu aqui, certo? Que 1/3 é menor do que 2/3, tá bom? Então, a gente pode generalizar essa ideia. Com que observação? A quantidade de suco da primeira jarra, ela é menor que a quantidade de suco da segunda jarra. Porque, se você for analisar, o denominador, o número que está embaixo, é igual, 3 e 3, o denominador. Mas o número que está em cima, perceba, o número que está em cima, o numerador, eles são diferentes. O 1 é diferente do 2. E aí você percebe que o 1 é menor do que o 2. E aí levou toda a fração a ser menor. Então a gente podia até generalizar isso. Denominadores iguais e numeradores diferentes, a menor fração vai ser aquele que tem o menor numerador, o menor número em cima. Ok? Deu para entender? Sim. Sim. Pronto, a gente comparou já. Aí, se eu fosse pedir, por exemplo, a quantidade, quanto é que vai equivaler 1/3 de 2 litros lá? Quanto é que é esse pedacinho aqui, ó? Que eu peguei? 1/3 dessa coisa aqui, certo? E 2/3 dessa coisa aqui. Esses dois pedaços aqui. A gente teria que dividir, tá certo? A gente teria que dividir aqui na verdade, a operação da fração é uma operação de multiplicação. Mas eu não vou pegar isso agora, não. Eu vou deixar mais para a próxima aula. Eu quero que vocês abram o livro de vocês. Aí nós já temos tempo ainda, temos 5 minutos para concluir. Quero que você vá nas questões passo a passo. Essas questões que já estão resolvidas. Olha essa questão aqui que ele traz, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A questão Que da página página? 51. 51. Ó, essa questão é outra ideia de como eu vou fazer a comparação das frações. Quando eu tiver dúvida, o que eu faço? Ó, isso aqui, minha gente, aqui em cima, ó, isso aqui não é divisão? 6 dividido por 10? Isso aqui é 3 dividido por 5? Se a gente não... Vamos comparar essas duas aqui, ó. Denominador é diferente, certo? Se fossem iguais, os denominadores, a menor seria essa, porque era 3 décimos. Não é assim? Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Quanto é que dá essa coisa aqui? 6 dividido por 10. 6 dividido por 10, você vai perceber aqui, ó. 6 não dá para dividir por 10. Então você vai acrescentar 0, 0, aqui no quociente. 60 por 10 vai dar 6. 6 vezes 10, 60. 60 menos 60 dá 0. Resta o 0. Você quer 0,6. Agora você vai pegar essa outra aqui, ó. E vai dividir 3 por 5. 3 dividido por 5. Você percebe que 3 não dá para dividir por 5. Então, o que eu faço? 0, 0, aqui no quociente. 30 dividido por 5 vai dar 6, né? Isso aqui dá 0,6. E aqui a gente concluiu lá naquela ideia que essas frações aqui elas são o quê? Equivalentes. Então, não era para dar diferente. Tá certo? Agora, se os denominadores aqui fossem iguais, por exemplo, aqui, se fosse 10, certo? Aí você já saberia. Eu sei que quando o menor é o numerador, 3 sobre 10 é menor do que 6 sobre 10. Por quê? Se você fosse dividir 3 por 10, ó, 3 por 10, não dá, né? Coloca 0,
0, aí fica 3, né? 3 vezes 10, 30, 30 menos 30. Então, você ia perceber que esse cara aqui era 0,3 e esse cara aqui é 0,6. Então, esse cara é maior do que esse. Ou esse é menor do que esse. Tá certo? Então, ó, quando a gente não tiver figuras, só para me concluir aqui minha ideia, quando a gente não tiver figuras, e eu te der a fração limpa e seca, se você bater o olho na fração e não dá para perceber qual que é a menor e qual que é a maior, tu vai fazer o quê? Tu vai dividir o que está em cima pelo que está embaixo, tá certo? Aí, divisão, você já aprendeu isso aí na sexta série, na quinta série, sexta série, tá bom? Então, não é problema fazer divisões para vocês. Então, a ideia de comparar frações, a gente tem através da reta numérica, ou reta real, a gente pode colocar através de figuras mesmo, que a gente chama de diagrama, tá certo? Ou só a fração limpa e seca. Tudo bem? Eu coloco como eu coloquei em cima lá. Sei lá, 6 sobre 10, 3 sobre 10. Aí você vai ter que dividir essa coisa. Se você não lembrar que o denominador é igual, o menor vai ser o que tiver o menor número em cima. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Então, eu vou deixar esse exercício. Peraí que o sinal já bateu aqui. Eu vou deixar esse exercício aqui para o nosso encontro de amanhã. Amanhã eu acho que a gente tem aula. Deixa eu ver. Quarta-feira. Não, a gente só vai se encontrar agora quinta-feira, né? Não, quarta-feira, perdão. Amanhã a gente tem aula. E aí a gente continua fazendo essas ideias de exercício. Tá bom? Tchau, professor. Tchau. Qualquer dúvida, olhe o material do Google Sala de Aula. Leia o material, copie, transcreva para o caderno de vocês, tá certo? Que vocês vão entender, ok? Professor, Oi. esse material é para a gente postar no Google Sala de Aula depois que a gente escrever ele no caderno? Ainda não. Ainda não. Porque eu não tem terminei ainda, tá certo? E eu coloquei ele hoje. Aí fica muito em Certo. cima, tá bom? Agora, a próxima semana já é para você já estar com essa atividade encaminhada, essa que eu coloquei lá. Tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser.